Eu sou a Stephanie e hoje eu vou falar sobre as grandes navegações. Na Europa medieval, era comum eles venderem os livros chamados bestiários, que falavam sobre os seres vivos. Os animais ilustrados nos bestiários tinham características de sua fauna e da flora. Os animais dos bestiários eram considerados incríveis, como os dragões e os animais marinhos. Esses animais causavam medos nos viajantes e nos navegadores, porque eles não sabiam o que ia esperar por vir em mares e terras. Durante essas viagens, os europeus encontraram terras, pessoas e animais que eles não conheciam. O Mar Tenebroso. Em séculos, o Mar Mediterrâneo foi uma das principais meios de ligações entre a Ásia, a África e a Europa. No século XV, os europeus não dispunhavam a tecnologia náutica que lhe permitissem a navegar ao alto mar com segurança. Eles acreditavam que existiam os perigos reais e os perigos imaginários. Os perigos reais são ondas gigantes e tempestades. Os perigos imaginários tinham dois. Que o primeiro é que existiam monstros marítimos que pegavam os navegadores e afundassem eles até lá embaixo. E o segundo problema imaginário é que existia, mais pro lado do sul, existia um lugar que tinha várias chamas, que era o Abismo Sem Fundo. Por isso que o alto se chama Mar Tenebroso. Caminho marítimo para as Índias, e nada melhor do que uma indígena para explicar. O pioneirismo português na navegação pelo Oceano Atlântico pode ser dividido em dois momentos distintos. O primeiro deles foi das viagens do ocidental da África em busca de contornar o Cabo da Esperança. O Cabo da Boa Esperança, por ter muitas tempestades, eles começaram a chamar de Cabo da Tempestade. Só que com o contorno dos portugueses, começaram a chamar de Cabo da Boa Esperança. O segundo momento aconteceu no ano de 1498, quando o navegador e explorador Vasco da Gama retomou a rota do Bartolomeu Dias, que cruzou o Cabo da Esperança. 2 anos da viagem do Vasco da Gama, os portugueses começaram uma nova rota, o caminho às Índias. Com isso, Pedro Álvares Cabral descobriu um novo continente. Porém, ele achou que lá era a Índia, então começou a chamar os povos de lá de indígenas como eu. Pioneirismo português das grandes navegações. Os portugueses foram os primeiros a se lançar nessas navegações marítimas, em busca de rotas alternativas para o Oriente. Alguns desses fatores levaram a esse pioneirismo, como a tradição náutica do país, a localização geográfica de Portugal. Em 1385, Portugal foi governado pela dinastia de Ares. Os representantes haviam chegado ao poder com o auxílio da burguesia mercantil portuguesa. Por isso, o primeiro alvo foi a cidade de Celta. Em Celta, circulavam boatos que havia muito ouro dentro da cidade. Essas expedições levaram ao governo a realizar as conquistas de novas terras no continente. Em 1418, os portugueses já haviam descoberto 2 ilhas, as ilhas de Madeiro e Açores. No litoral se deparavam com recifes pontiagudos que impediam as embarcações de atravessá-los. O local mais temido pelos marinheiros era o Cabo do Borjador, que 20 navios foram tentar atravessá-los e foram afundados. Eu vou falar sobre os instrumentos de navegação. Hoje em dia, os navegadores costumam usar o GPS quando vão navegar no mar. Mas antigamente, lá para o século XV, eles não tinham isso. Então, eles precisaram criar alguns instrumentos para ajudá-los a navegar. Eu vou falar algum deles. Tem a bússola, que ela tinha uma agulha no centro e ela apontava para o lado norte da Terra. Assim eles conseguiam saber onde eles estavam. Tinha um instrumento chamado balestilha, que era utilizado durante a noite. Ele era utilizado para medir a altura dos astros e para saber a sua localização. Ele foi apresentado para os portugueses pelos árabes, que apresentaram para eles durante a Península Ibérica.
Também tinha o astrolábio, que ele era basicamente tipo, uma função parecida com a balestilha, só que ele era utilizado durante a noite. E ele também media a altura dos astros e para saber sua localização também. Ao longo da Idade Média, o comércio entre Ásia e Europa foi intermediado principalmente nos mercados árabes. Eles passavam pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo, trazendo com eles muitas joias, especiarias e muitos perfumes. Entre sair da Ásia e chegar na Europa, os produtos passavam por diversas mãos e iam diminuindo e aumentando seus preços. O comércio encareceu ainda mais quando os otomanos conquistaram a Constantinopla. A cidade possuía uma posição estratégica para o comércio entre a Ásia e a Europa, disponibilizando a passagem de vários produtos. Após os otomanos conquistarem a cidade, passaram a cobrar taxas altas para o cruzamento da região. Custa 800 ducados. Arabara? Toma. Que contribuiu para o sucesso das expedições marítimas foi o fato dos portugueses terem investido em tecnologias náuticas. Especialistas buscaram informações a respeito do conhecimento náutico. Esses especialistas foram responsáveis pela criação do grupo da Escola de Sagres. Uma dessas tecnologias náuticas eram as caravelas, mas as caravelas não eram adequadas para as viagens longas. Sendo menores que outras embarcações, era impossível armazenar grande quantidade de alimentos e água. Naquela época, era comum ter embarcações maiores, para que pudesse ter uma grande quantidade de alimentos e sustentações para os portugueses. Pô, cara, média, o comércio entre a Ásia e a Europa. Nossa, esqueci a primeira palavra. Vem comigo procurar. Ô Mel, o síndrome de protagonista. Guerra, guerra. Oi, amigas. É daqui pra cima, tá? Mano. Eu não acredito. Que